Graça de Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Meu nome é Marcos Oliveira Ribeiro e hoje vamos falar de visão das coisas espirituais em símbolos. Existem algumas pessoas que conseguem ver o mundo espiritual, onde a visão aberta, a pessoa vê literalmente as coisas espirituais. Alguns entendem esse dom como uma das formas de revelação, de desvendar do que está coberto. Esse é o chamado visão aberta. Deixa eu mostrar aqui. Às vezes, essa visão acontece quando a pessoa está acordada, ou às vezes essa visão é por meio de sonhos. Os textos bíblicos são cheios dessas experiências. Existe também a visão fechada. A visão fechada é nesse a pessoa não vê literalmente, mas é como se estivesse vendo. Alguns chamam esse dom de conhecimento ou visão fechada. Independente se é por meio de visão aberta ou visão fechada, acordado ou em sonhos, essas pessoas veem de tudo, tanto coisas boas quanto ruins, tanto coisas do reino de Deus quanto coisas do reino maligno. Às vezes a visão das coisas espirituais é rápida, outras vezes podem ser longas. Muitas das vezes essas pessoas ficam sem entender, pois eh, pode ser algo futuro, pode ser algo passado, assim como também pode ser algo presente. Normalmente são em formas de símbolo essas visões, e com aparência de animais ou outras coisas. Nem toda visão das coisas espirituais procede de Deus. Quando é Deus, a pessoa não tem controle da visão e vê quando Deus, e Deus deseja que essa pessoa venha ver. Existem eh, aquelas que a pessoa tem controle. Esta é de origem maligna, é quando a pessoa ela tem controle, digamos, do dom da visão. A pessoa tem uma forma diferente de olhar para ver o mundo do espírito. Ela ela tem uma forma, assim, que ela consegue dominar a questão da visão, e quando isso acontece, pelo que as coisas que eu pesquisei, pelas coisas que eu entendo, não procede de Deus. Isso devido que a terceira visão, o terceiro olho foi aberto, nessa que consegue controlar. Esse terceiro olho, a terceira visão, ele fica entre as sobrancelhas, na testa. Desta forma, a pessoa pode controlar quando vê, mas com certas limitações, do que se vê, porque os seres malignos não apresentam tudo assim para a pessoa. Eh, por mais que a pessoa tente ou tenha um entendimento que ela controla, mas ainda assim é limitado pelos seres que permitem a pessoa ganhar tudo com as visões. A pessoa, ela pode ver o brilho psicoemocional da alma, essas que controlam, né, o brilho das emoções e algumas coisas que os seres malignos, os demônios, buscam controlar. E elas podem gerar força, e eles, fazendo referência aos seres malignos, eles podem gerar falsos cenários na visão para enganar. Exemplo, uma simulação de uma guerra espiritual, onde os demônios seriam mais fortes e os anjos seriam todos. Isso para levar a um engano. Lembro que ao lidar com uma determinada pessoa no passado, ela expressava isso, que nas visões, nos sonhos que ela tinha,
ela tinha sonhos nesse sentido, que ela sonhava que nas guerras espirituais os demônios seriam mais fortes que os anjos, para levar o entendimento, a essa pessoa, né, ao engano. Claramente, uma pessoa que tem seu terceiro olho aberto por espíritos malignos consegue ver as realidades do reino de Deus, mas possui a sua visão limitada por coisas procedentes pelos demônios. Existem momentos no sono em que a mente pode se abrir para que a pessoa tenha contato com as realidades espirituais, assim ter contato vendo o mundo do espírito. É o chamado estado alfa, estado beta, que não é nem o estar totalmente dormindo e nem o totalmente acordado, é esse meio termo, e muitas das vezes a pessoa ela acaba ficando passiva a ter esses contatos com essas realidades espirituais. Entretanto, nem a todo sonho que é de origem espiritual, nem existem sonhos de origem emocional, com base no desejo humano. É um sonho formado de sonho. Só quando a pessoa vai, come uma alimentação pesada à noite, aí tem má digestão e acaba sonhando. E esse sonho não procede do espiritual. Assim como também tem sonhos que a pessoa ela tem um desejo tão forte em relação a algo que durante a noite ela acaba sonhando. Isso não procede do espiritual. Ok? Mas sim, esse sonho que não é nem sonho, é uma experiência no estado mental alfa-beta, é um estado de consciência entre dormir e acordar, que a pessoa pode ter contato com o mundo do espírito. Esse estado de consciência também é conseguido com bebidas alcoólicas e substâncias que afetam a mente da pessoa. Eh como por exemplo, as drogas, existem determinados incensos que são usados em determinados rituais que têm esse propósito de afetar a a mente da pessoa, para que ela possa ficar mais favorável aos contatos espirituais. É a questão da meditação, de esvaziar a mente, a imaginação direcionada, em que a pessoa, supondo, ela vai e ela foca em determinado objeto e começa a imaginar, sendo esse objeto, é uma manipulação da imaginação. Isso acaba, digamos, desenvolvendo a digamos, a espiritualidade da pessoa. Tem outras coisas, como por exemplo, tem, a questão sonora, as frequências tem determinadas frequências sonoras que abrem, digamos, a pessoa para contatos espirituais. Só que, esses contatos que a pessoa vai em busca, vai procurar ter, assim, nem sempre é bom a pessoa ativar, porque quando ativa, muitas das vezes por meios que não procedem de Deus, a pessoa ela se torna passiva, eh de ser perturbadas por espíritos malignos. Nisso, muitas pessoas são perturbadas por demônios quando estão alteradas, pelas drogas, podendo até conversar com alguém imaginário, e esse alguém imaginário muitas das vezes são seres espirituais malignos. Por esse motivo que muitos rituais são usados para ervas, drogas para afetar o estado de consciência, para que o feiticeiro ele tenha contato com o mundo espiritual. Esse estado de consciência alterado também é conseguido por envolvimento com o ocultismo
herança espiritual, interferência, demoníaca no ato sexual fora do casamento, dentre outras coisas. Por causa da herança espiritual ou exposição a desenhos animados de ocultismo, muitas crianças desde cedo podem ter contato com o mundo espiritual, com alguém imaginário. Existem pessoas que não veem, mas sentem como se estivessem vendo. Isso não é, é a visão espiritual aberta, mas a mente que se expande para compreender o mundo espiritual. Muitas revelações são dadas por meio da mente, que se expande para compreender o mundo espiritual. É mais ou menos, aqueles sonhos que a pessoa tem de origem espiritual. Muitas pessoas, elas têm o entendimento do que está acontecendo, por mais que, não esteja sendo falado, mas a mente dela, ela compreende. Porque no sono, muitas das vezes, a mente se abre para compreender as coisas espirituais. Entretanto, a compreensão ou visão do mundo espiritual para quem está no corpo físico é parcial, não é total. Pois o corpo físico não é preparado para as experiências espirituais. O preço do constante contato espiritual é o envelhecimento precoce. Quanto mais elevada a experiência espiritual que a pessoa ela pode ter, mais rápido o envelhecimento. Assim, muitos feiticeiros e pessoas que fazem frequentemente viagens espirituais fora do corpo podem envelhecer muito mais rápido. Até nessas viagens fora do corpo, a experiência da pessoa é limitada ao mundo físico e naquilo que os seres espirituais permitem que a pessoa veja na realidade espiritual, na viagem espiritual. Voltemos ao assunto, visão das coisas espirituais. Toda visão espiritual tem seu simbolismo. Muitas pessoas têm visões de algo espiritual e não compreendem por não entender a linguagem em símbolos, a linguagem simbólica, que tenho falado em alguns vídeos e continuarei falando posteriormente. Deus mostra uma determinada revelação por meio de uma visão espiritual. E as pessoas, elas não compreendem, que as coisas espirituais são sombras espirituais. As pessoas não compreendem que as coisas materiais são sombras espirituais. Exemplo, uma visão de um caranguejo e uma cadeira. É uma visão dessas duas coisas. O caranguejo, ele é símbolo de retrocesso, ele simboliza o ato de andar, eh de forma contrária, andar para trás, assim como aperto, que muitas das vezes tem sentido com aperto financeiro. Enquanto cadeira é símbolo de exaltação, é símbolo de posição, é símbolo de levantar em posição de autoridade. Então, em uma visão que tem esses 2 símbolos, a mensagem tem tanto de retrocesso, assim como, a exaltação, o ato de levantar alguém. Pode ser a mensagem entendida assim, que é apenas uma possibilidade. Hoje o tempo de hoje o tempo de retrocesso, o tempo que você caminhou para trás terminou, e hoje em diante Deus passará a te levantar diante dos teus. É apenas digamos, é a interpretação simbólica de 2 símbolos. E isso pode ser, levado em consideração, para sonhos que a pessoa ela pode ter. São variadas formas, assim, que a pessoa ela pode utilizar a linguagem simbólica em suas orações, em seus atos proféticos e tudo mais. A forma visível dos seres malignos, dos demônios, também tem seu simbolismo em suas formas que oprimem as pessoas.
Já falei isso um pouco anteriormente, mas vamos revisar um pouquinho novamente. Urubus são aves de morte, ou seja, demônios na forma de urubu são espíritos de morte. Sanguessugas tem sentido de sugar o sangue, sugar a vida, o ânimo. Cobra, por ser cega nos olhos, tem um sentido de engano e por buscar e por usar a boca para tocar tem um sentido de mentira. Escorpião tem sentido de traição, tem sentido de veneno. Cachorro tem sentido de infidelidade, prostituição, dentre outros. O único símbolo pode ter vários significados envolvidos em apenas uma coisa. O sapo, por exemplo, ele tem língua grande, isso quer dizer fofoca, calúnia, difamação. O sapo, ele não tem orelhas externas, tem o sentido que ele oprime a pessoa para não ouvir as coisas de Deus, para não ouvir conselhos. O sapo ele tem sentido de transformação, em mudanças, podendo ser até físicas. Muitas opressões espirituais na área sexual podem ter espíritos envolvidos na forma de sapo, assim como de cachorro. E fiquemos com esse entendimento e que o Eterno continue a nos abençoar no nome de Mashiach e Yeshua, de Cristo Jesus.